galera, beleza? Ó, tô gravando esse vídeo aqui, é um assunto bastante polêmico, que já gerou muita discussão, mas que nunca foi abordado da forma que eu vou estar abordando agora nesse vídeo aqui, tá? Nunca falaram tão abertamente quanto eu pretendo falar, tá? Mas antes de mais nada, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Meu canal não é monetizado, não tem patrocinador, não tem anúncio, não tem propaganda, não tem nada. Beleza, gente? Eu faço isso simplesmente para poder informar todos vocês aí, tá? Então, rola a intro e vamos que vamos. Então, pessoal, como eu estava dizendo aí, é um assunto bastante polêmico, né? E que já foi abordado por diversas pessoas, porém, nunca ninguém falou tão abertamente quanto eu vou falar agora, tá? Por isso eu acredito que vai causar polêmica, ainda mais se vocês compartilhar esse vídeo com todo mundo, para todo mundo conhecer a verdadeira história, o verdadeiro motivo do Diretas Já, tá? Que teve aí em 85. Então acontece o seguinte, na época do governo militar, né, que foi de 64 a 1985, então nos anos 60, 70, rolou muitos festivais musicais, tá? E tava tendo aí a Woodstock, era hippie, liberdade de expressão, liberdade sexual e coisa e tal. E isso se dava como? Se dava simplesmente no meio de festivais de música, regado a muita bebida e droga pesada. Não pensa que essas drogas pesadas de hoje que são agora, desse tempo. Não, já rolava lá, tá? Naquela época. E realmente os jovens aderiram a esse movimento de libertação e aí se drogavam até dizer chega, tá? E era muita maconha, que maconha era droga de pobre, e as drogas de rico, né, que eram a cocaína, a heroína, o LSD, era usado então pela elite da sociedade daquela época. E nessa elite estava incluso a classe artística, né? Principalmente da área musical, né? Tanto que a gente vê diversos compositores e cantores aí em relatos contando a respeito daquela época, e que muitos deles aí fizeram composições, sabe, inspirados no LSD, na cocaína, né? Se drogavam para poder ter essas inspirações. Eles começaram a fazer apologia a esse tipo de vida, né, aí de drogados, né, e apregoar isso em suas músicas, em cima dos palcos, né, e tal, e por aí vai. Naquela época, a mídia, televisão, rádio, tal, que era pouco acessível, né, porque a televisão era muito cara, então era rico apenas que tinha televisão. Rádio era classe média alta, apoiava muito, né, o governo militar. Tanto que fizeram diversos programas, né, documentários elogiando as ações aí do governo militar. E por que mudaram, né, de lado? Mudaram de lado porque simplesmente a classe artística, devido a essa apologia ao uso de drogas e essa libertação, que na verdade não era libertação, era libertinagem, promiscuidade pura, né? Que eles ficavam pregando em suas músicas e em cima dos palcos, era o ganha-pão aí da mídia, né? Então a mídia, para defender essa classe artística, entrou na briga junto com eles e se virou contra o governo militar, né? Então, por quê? O governo militar, lógico, né? Se até o dia de hoje é combatido esse tipo de atitude, imagina ainda mais naquela época em que o nosso país era governado pelos militares, né? No traficante e nóia não tinha vez, né?
E aí, então, o que acontece? Como na maior parte das vezes, eu não vou generalizar, dizer que toda a classe artística era noiada, mas eram, né, uma grande parte deles, e incentivava, né, a proliferação do uso de drogas e da libertinagem sexual, onde um parceiro já não tinha mais que respeitar sua parceira e vice-versa, e eles saíam também pegando a bunda de todo mundo e dando a bunda para todo mundo, né? E eles falavam que isso era uma libertação de tabus e de preconceitos e coisa e tal, e simplesmente estavam se voltando tudo contra uma família tradicional cristã, né? Porque Cristo não apregoou isso, somente esses nóia, né? Que se naquela época existia a Cracolândia, com certeza eles se reuniriam tudo lá na Cracolândia, né? Então, tipo assim, eles começaram a fazer essas ações, né? Aí contra o governo militar. E aí começaram a se reunir tudo, e se juntaram contra a mídia, simplesmente porque estava tendo repressão da polícia militar e do exército, enfim, contra essas ações, porque a finalidade deles era de realmente tornar todo mundo drogado e não numa vida de libertinagem total, destruindo assim a instituição familiar, né? Então é lógico que eles combateram, pegaram firme em cima, e como a população naquela época não tinha acesso às informações como nós temos hoje, eles compraram a ideia desses artistas, né, que eles apregoavam contra o governo militar, e dizendo que o governo militar estava reprimindo o povo. Na verdade não estava reprimindo o povo, porque eu vivi, né, quase 15 anos da minha vida sob o regime militar, e eu nunca vi a polícia militar pegar um pai de família, um trabalhador, um estudante decente e sentar o cacete neles. Não, eles realmente reprimiam os vagabundos e drogados, os noinha da época, né? E aí, como muitos aí do meio artístico estavam, né, dentro dessa classe de noinhas, né? Então começou a ser reprimido. E como eles que traziam faturamento para a mídia comprou a briga deles. E também porque naquela época, né, porque tráfico hoje é coisa de pobre, né? Quem vira traficante geralmente são pessoas que não tiveram acesso a estudo, dinheiro, uma boa profissão, acaba virando traficante, não que isso justifica. Mas naquela época não, naquela época ser traficante era coisa de rico, de gente da elite, a nata da sociedade, né? E que muitos deles aí, eu acredito que formou fortunas em cima disso aí, e se bobear, controla o tráfico até o dia de hoje, tá? Então, tipo assim, aí eles começaram a se organizar para combater o governo militar, né? Se organizaram com a mídia, a imprensa marrom, que naquela época lá, quando a imprensa começou a perceber que as notícias contadas de maneira sensacionalista e com diversas mentiras em cima, fazendo a morte de um mosquito se transformar na morte de uma manada inteira de bois, então eles aumentavam a história e faziam sensacionalismo e muitas mentiras para vender notícia, vender jornais. Então, tipo assim, o governo militar, para combater tudo isso, acabou criando censura, tá? Porque estavam fazendo apologia às drogas, à libertinagem, né, e tudo mais, e ainda por cima querendo proliferar essas ações de noias entre todo o povo brasileiro, né? E por detrás de tudo isso, os comunistas se aproveitando desse movimento, né? Aí os comunistas, aí muitas vezes criminosos, marginais mesmo dessa época, né, se aproveitou desse movimento artístico e já para dar o golpe, eles formaram facções, né, hoje chamadas facções criminosas. Na época eles falavam que eram lideranças, grupos de revolucionários e coisa e tal, se dominavam assim. Mas eles, para poder financiar esse movimento deles, eles traficavam,
eles sequestravam, eles roubavam, assaltavam, né? Cometiam extorsão, enfim, né? Eram marginais mesmo, né? E aí eles esperavam o quê? Que a polícia militar passasse a mão na cabecinha deles e falasse: não, você está lutando por um Brasil melhor, né? Não, a polícia caía de pau mesmo em cima. E aí, ainda para manchar a história dos militares, tivemos a infelicidade de ter, né, aquela escória humana chamada Ustra, né, o coronel Ustra, que acabou cometendo diversas atrocidades, né, diversas atrocidades aí, assassinatos, tortura, e que veio manchar, né, a história do governo militar. E isso reforçou, né, então aí as ações desses vagabundos, né, aí contra o governo militar. E o movimento cresceu, né? E eles chamavam o governo militar na época de regime, de ditadura e coisa e tal, né? Que tinha uma ditadura militar no Brasil. Nunca houve uma ditadura, né, gente? Vocês podem perceber que o governo militar entrou em 64 aclamado pelo povo, diferente dos diretas já, foi aclamado por chefes de família, esposas e pais de família, né? Diferente do diretas já, que você via na grande maioria os noiados jovens que adoravam fumar maconha, cheirar cocaína e que queriam ter liberdade para isso, na verdade, né? E aí esses comunistas marginais que, né, cometeram atos terroristas, né? Contrabando de arma, do tráfico, assalto, roubo, sequestro, raptos, e ainda fazia os seus justiçamentos, né? Que nem o PCC faz hoje aí, quando alguém trai lá o PCC, eles colocam, né, em júri. Eles faziam a mesma coisa, para vocês terem uma ideia, né? Era uma facção criminosa mesmo, né? E bandidos, marginais mesmo, né? Aí, vendo tudo isso, eles enxergaram uma oportunidade de se libertar, né, do governo militar para poder fazer a arruaça que eles quisessem, né? E continuar com seus tráficos, continuar cheirando a sua cocaína, fumando sua maconha e com as suas libertinagens, e colocando a merda que eles quisessem na mídia, no meio de músicas, filmes e peças de teatro, para simplesmente acabar com a instituição familiar. Ainda por cima, a oportunidade deles entrarem na política como entraram e fazer toda a desgraça que eles fizeram no nosso país como fizeram. Tudo aquilo que foi conquistado por nós, tá? Até 1985, a partir de 1990, esses marginais fizeram leilões forjados e venderam tudo, tá? E o pior de tudo é que a maior parte dessas empresas não pagaram até o dia de hoje, né? As estatais que compraram de nós ainda pegam dinheiro do BNDES e ficam e não pagam impostos, enfim, dessa bandalheira. Mas o bolso do político marginal com certeza foi enchido de propina para poder acontecer esses leilões forjados. Também acabaram com a instituição de escolas, faculdades e tudo mais para favorecer assim empresários que queriam colocar suas escolas e universidades particulares. Fizeram a mesma coisa com os hospitais para poder assim colocar planos de saúde e hospitais particulares e por aí vai. E hoje a gente vê o resultado de tudo isso. Então hoje você me diz o quê? Vai esperar continuar até eles hastearem de vez a bandeira vermelha aqui, né? Porque a libertinagem está solta, as drogas estão soltas, né? Hoje a gente se preocupa se nosso filho vai voltar drogado ou não da escola. Antigamente, na minha época, não era assim. Nós tínhamos realmente uma polícia eficiente e autoritária que mandava mais do que qualquer traficante e qualquer marginal. Hoje, não. Hoje, infelizmente, a polícia tenta fazer o trabalho dela, mas as leis comunistas soltam esses marginais na rua no dia seguinte. Então,
a gente fica preso, enquanto a marginalidade fica solto dentro do Congresso, né, da Praça dos Três Poderes, né, e nos morros aí de favelas, e nós aqui presos dentro de casa sem liberdade. Então pensa direitinho o que você quer para o nosso país, beleza? E aí vamos lutar então pelo nosso país. Essa é a verdade das diretas já. Nunca foi pelo povo, foi simplesmente para o direito de continuarem se drogando, cantando as merdas que eles quisessem, colocando nos palcos e nas telas de televisões as merdas que eles quisessem e roubando os nossos direitos, tá? Nunca foi por nós, nunca. Foram simplesmente por eles próprios e pelos comunistas que apoiaram tudo isso por detrás deles, tá? Essa é a verdade dos diretas já, uma história tão linda e maravilhosa de uma democracia que nem existe, porque a gente não tem direito nem de eleger quem vai sentar lá, porque sempre foi fraudada as nossas eleições e a gente sabe muito bem disso. Então, pensa nisso, gente, e vamos exigir a faxina geral nos três poderes, ok? Contamos com você.